Olá a todos e todas, bem-vindos ao nosso podcast da AB Fintechs, Fintech Fusion. Aqui a gente vai falar mais sobre inovação, sobre tendências, sobre o mercado regulatório também. Eu sou Alexandre Uehara e eu estou aqui com os nossos super convidados e é uma honra estar com eles. Então, para quem quiser saber mais sobre todo esse mundo, conhecer um pouquinho mais, estamos aqui no nosso capítulo e com pessoas super importantes aqui. Eu já tenho assim uma honra demais de ter vocês dois aqui, tanto a Ingrid como o Marcelo, pessoas especialistas de mercado, e todos os nossos capítulos sempre vão ter especialistas. Então, eu queria já apresentar aqui os nossos dois convidados. E, por favor, se apresentem, né? Primeiras damas. Então, por favor, Ingrid. Bom, super obrigada pelo convite. Prazerzão estar aqui com amigos de longa data. Não que a gente, né, seja antigo longa nesse data, mercado. Cuidado, tão longo assim. Bom, sou a Ingrid Bart, sou fundadora do Linker. Também estou representando a AB Fintechs lá no Conselho Deliberativo do Open Finance, com o Banco Central, na 2.3, e também sou presidente da AB Startups. A gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre fintech, de inovação também. Linker, fala um pouquinho também da Linker, para a gente entender, assim, fintech também. Claro, o Linker é um banco digital para pequena e média empresa, que em 2021 foi vendido para a OMIE, então hoje a gente faz parte do grupo OMIE. Legal, legal. Então, ó, pessoal, tem bastante coisa que a gente vai aqui aprender também, discutir, e pessoas especialistas. E Marcelo, também, por favor, se apresente. Obrigado pelo convite, boa tarde, Ingrid. Eu sou o Marcelo França, CEO e fundador da Cellcoin. A Cellcoin hoje é um grande provedor de infraestrutura de serviços financeiros, incluindo soluções de Bank as a Service, Open Banking, Pix. Então, nós viabilizamos muitas iniciativas de fintechs, bancos digitais, que querem acelerar seu desenvolvimento e também empresas que querem oferecer serviços financeiros de um jeito novo, nesse modelo que a gente conhece como Embedded Finance, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês, como a Ingrid disse, com amigos, né? Não somos tão velhos assim, mas vamos procurar dar o melhor aqui para falar de inovação nesse segmento desafiador. Legal. Exatamente, que é um desafiador, né, esse mercado. Acho que a gente tem... Eu sempre falo, né, assim, poxa, tem tantos mercados aí no dia a dia, e o financeiro tem a questão do regulador também. Né? Esse acho que é um dos grandes desafios, mas mesmo assim a gente consegue inovar. Mas eu queria pegar um pouquinho do nosso histórico, né? Brasil. E eu quero focar hoje muito no Brasil, né? Inovações aqui no Brasil. A gente tem todo um histórico de inflação, e assim, existe essa frase, né? Que toda crise gera uma inovação também, é uma oportunidade para a inovação. Vamos voltar um pouquinho no tempo, tudo que aconteceu lá atrás e algumas inovações que já aconteceram, porque eu queria muito focar hoje no nosso papo, não é só falar de tendência, né? Principalmente quando a gente, todo ano que vira, sempre fala assim, 10 tendências, 5 tendências. Quero hoje focar em inovação. Então, vamos tentar conversar um pouquinho aqui. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês para... De novo, não é entregar a idade, tá, gente? Eu também vou falar aqui, né? Eu gosto de falar assim, eu já estou no meu Zenta também. Mas muita coisa eu não vivi. Mas eu queria também a gente trocar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu no Brasil lá na inflação e as oportunidades que já estavam surgindo? Claro. Bom, vou começar. Até interessante falar, porque quando a gente fala... principalmente de Brasil, inovação, setor de startups, serviços financeiros tecnológicos. A gente teve um avanço muito grande nos últimos 5 anos, se você for parar para analisar. 5 anos atrás, a gente não tinha nenhum unicórnio. Hoje, a gente tem 30. Consideramos que a gente tem 30. Então, não faz tanto tempo assim, se você for parar para analisar, que a gente está sentindo a inovação no nosso dia a dia. Nós aqui aqui no podcast, a gente está inserido diretamente. Mas as pessoas que não estão inseridas diretamente, para elas é muito recente mesmo. Sim. Então, não faz tanto tempo, se a gente for parar para analisar. E aí, pensando um pouco em economia, né, brasileira, a gente teve, né, um cenário de hiperinflação. É super importante falar isso, porque isso vai derivar em várias coisas que a gente está, infelizmente, acostumado. Hiperinflação, a gente tem um dia o dinheiro valendo, sei lá, metade do que valia no dia anterior. Isso derivou para o que a gente tem hoje de taxa de juros exponencial, que se não observa em outros países. É muito estranho para conversar, por exemplo, com um americano, o que é uma taxa de juros CDI variando da maneira que varia exponencial 360. Então,
como é que você acomoda isso dentro de uma economia, né? Como é que você acomoda uma hiperinflação dentro da economia? E aí, essa hiperinflação, ela quebrou muitos bancos. E o que o Banco Central, ele precisava, de uma maneira ou de outra, proteger o sistema financeiro. O que o Banco Central ele fez? Ele criou um sistema, né, de maneira muito simplista, né? A gente está falando de inovação, mas tem que ser simples para as pessoas entenderem. Ele criou um sistema que, de uma maneira ou de outra, protegesse o sistema financeiro, que protegesse o consumidor com relação a essa quebra dos bancos. Por que os bancos quebravam, né? Porque, como eu falei, o dinheiro valia muito... perdia valor muito rápido, de um dia para o outro. Tinha o que a gente lembrava, acho que vocês se lembram, né, da corrida para os bancos. Vamos sair correndo para sacar os dinheiros. Às vezes, os dinheiros é ótimo, né? O dinheiro. Às vezes, esses bancos eles não tinham esse dinheiro em caixa, porque, de fato, o dinheiro perdia o valor. Então, você não conseguia comportar essa corrida aos bancos. E os bancos literalmente quebravam. Então, como é que você protege isso? Como é que você consegue controlar essa liquidez dos bancos? E aí foi que teve um projeto muito bom, e criou-se o Sistema de Pagamento Brasileiro, chamado SPB, que basicamente foi feito para controlar a liquidez dos bancos. O que significa? Todo final de dia, você sabe qual é a liquidez, quanto de dinheiro em caixa tem em cada banco. Deixa eu até pegar um gancho Claro. aqui. Isso já era uma inovação naquela época? Absolutamente. E até hoje é case mundial. O SPB, assim, é referência quando a gente fala de sistemas de Banco Central no mundo. E até um ponto outro importante, desculpa Claro, né? te cortar, né? Porque eu chamo de síndrome do vira-lata. A gente acha que tudo no Brasil é ruim. E esse é um case, como você falou, que até hoje é um case mundial, né? Assim, vindo de um grande problema que a gente tinha, mas que foi uma solução inovadora que o nosso Banco Central. Então, o SPB basicamente é o sistema do Banco dos Bancos. É o sistema do Banco Central para, de fato, conseguir controlar essa quebradeira de bancos que a gente observava quando tinha a hiperinflação. E, assim, eu observo de maneira tecnológica que foi a grande inovação que a gente teve ali de Banco Central, que possibilitou esse controle melhor, essa proteção do sistema financeiro com relação à liquidez dos bancos. Ótimo. Sim. Eu acho que o fim da inflação foi o que permitiu o início da inovação, talvez, no sistema financeiro, como a Ingrid comentou. Muitos bancos quebraram, né, porque era numa era de inflação alta, era relativamente fácil ganhar dinheiro. Então, quando a inflação acabou, deu para ver quem estava, de certa forma, nadando pelado, né? E eu acho que do fim da inflação até hoje, acho que duas agendas contribuíram para o nascimento, para a gente chegar até aqui, onde a gente está com vários players, unicórnios, né? Acho que, de um lado, teve uma agenda de avanço da tecnologia, né? Eu entrei no mercado logo depois do fim da inflação, fazendo downsizing de programas de computador do mainframe para baixa plataforma. Então, a gente não pode entregar a idade aqui. Agora... Eu estava te protegendo até agora, Marcelo. Mas era um COBOL para Unix, COBOL moderno, assim, né? E depois veio muita coisa nova. Acho que principalmente aqui toda essa parte de nuvem, saindo de um cliente-servidor para nuvem, depois esse modelo de microserviços, APIs, né, que acelerou muita coisa, a construção enfim, hoje tudo interconectado, um usando o serviço do outro, né, literalmente. E do outro lado, a gente também viu o avanço da agenda regulatória do Banco Central muito forte, né? Acho que talvez a fundação dessa sequência de inovação tenha sido o SPB, como a Ingrid comentou, e depois disso veio a criação da figura da IP, da Instituição de Pagamento, acho que em 2013, né? 2013. Depois vieram as SCDs, as CEPs enfim, depois ainda veio o Banco Central criando esses novos payment rails, como o Pix e agora o Open Banking, né? Então, essa agenda regulatória de estímulo à competição, com essa agenda da tecnologia também avançando, que propiciou a construção de várias fintechs, de iniciativas também de empresas não financeiras criando seus braços de fintech,
os próprios bancos se mexendo também, migrando suas plataformas para a nuvem e para tecnologias mais novas, para não ficarem de fora, né, desse ambiente competitivo. Então, eu acho que o fim da inflação ele foi tipo um marco inicial para que essa agenda pudesse avançar mais rápido e essa combinação de tecnologia com a agenda regulatória do Banco Central, que, como você comentou, nesse ponto específico é líder mundial em termos da indústria de pagamentos, a própria regulação do Banco Central sendo exportada. Eu acho que a combinação disso tudo é que permitiu a gente estar aqui hoje, né, falando de inovação e com vários cases de sucesso aí na rua. Só complementando também, super interessante o que você falou, que assim, olha que, né, que coisa interessante, como as coisas são cíclicas também, né? Então, vamos lá, a gente tinha hiperinflação, a hiperinflação ocasionava, né, essa questão da quebradeira dos bancos e tal. Poxa, veio o SPB, veio o Plano Real. O Plano Real foi assim, de extremo sucesso, foi o que permitiu a gente ter uma política econômica, o tripé econômico, essa questão do controle da inflação, que eu espero que continue. Só que o que aconteceu como resultado disso, que não é tão bom? A gente teve uma consolidação dos bancos. Porque... Beleza, a gente tinha vários bancos quebrando, a gente, de uma maneira ou de outra, teve essa inovação do SPB, o Plano Real, controle da inflação. Muitos bancos se consolidaram no sentido de um comprando o outro. Muitos bancos estrangeiros saíram do Brasil, mais ou menos nessa época. E aí a gente foi observando uma consolidação muito grande do sistema financeiro. E lá em 2012, 2013... a gente já tinha, sei lá, 90% do sistema financeiro na mão de 5 grandes bancos, e 2 desses bancos públicos. Isso não é um sinal tão saudável para o sistema financeiro. Por quê? Porque se a gente tivesse também todo mundo super bancarizado, tá, legal, mas é um risco muito grande. É como se você tivesse todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Quanto mais pulverizado, esse risco ele está mais distribuído, né? Então, o Banco Central, olhando lá em 2013 essa concentração bancária e olhando um número de desbancarizados muito grande, quando eu falo de desbancarizados, gente, eu estou falando de gente que não tem acesso a nenhum serviço financeiro. E muita gente considera que uma pessoa bancarizada é uma pessoa que tem até bilhete único. Isso não é uma bancarização. Bancarização é a pessoa com plenos poderes dentro do sistema financeiro. Então, ela escolhe o produto financeiro, ela sabe, ela conhece. Ser mais ativo, né, do que passivo, né? Exatamente. Uma conta salário é uma pessoa plenamente bancarizada. Porque se ela sai, por exemplo, da empresa do empregador, ela perde aquela conta salário. Então, não é uma bancarização, né, robusta. Então, a gente tem um número de desbancarizados muito grande no Brasil. Então, olha que combinação ruim. Concentração bancária, número de desbancarizados muito alto. O Banco Central olhou isso lá em 2013 e falou, 2012, né, foi um trabalho mais longo. O que a gente pode fazer para aumentar a oferta de produtos e serviços financeiros? E aí foi através dessa inovação na regulação, dessas novas possibilidades de entrada no setor financeiro, porque, só para fazer uma referência, assim, a licença de um banco comercial mais simples, estou falando assim, valores de papel de pão, tá, gente? Mas não sai por menos, assim, bem pequenininho o banco, tá? De, sei lá, 50, 60 milhões de reais. E o Banco Central analisa todo mundo na pessoa física que está interessado naquela licença. Então, não é trivial. Fora todos os custos de manter aquelas conexões com o sistema de pagamento brasileiro, todos esses sistemas de mensageria com o Banco Central. Então, é um custo altíssimo se manter regulado com uma licença de banco comercial. Não é convidativo. Não é aberto tanto assim para mercado. E aí veio a primeira figura assim, mais convidativa para o sistema financeiro de uma maneira geral, foi essa instituição de pagamento,
que veio meio que para abrir mercado Sim. e que foi o que possibilitou a entrada de grande parte das fintechs grandes que a gente conhece hoje. Esse foi um dos motivos pelo qual teve essa criação. E o outro motivo é que, mais ou menos nessa época, o que começou a acontecer? As maquininhas. Uhum. Ótimo. As maquininhas, elas eram figuras assim que estavam ali num limbo, né? O que elas são? E o fluxo financeiro que circulava dentro dessas instituições, dessas entidades, dessas empresas, era muito alto. Poxa, começou cada vez a ganhar mais relevância e mais risco sistêmico. Aonde é que elas se encaixam? Elas não são um banco, elas não são uma financeira, e se uma dessas entidades quebra, é o dinheiro do consumidor que vai ser impactado, é o consumidor que vai ser impactado. Então, como é que a gente encaixa essa nova figura dentro do sistema financeiro? Então, foram esses fatores que corroboraram para que essa inovação na regulação acontecesse e que derivou para a inovação que a gente conhece hoje como fintech, que foi a primeira porta de entrada para todos os modelos de fintech que a gente conhece hoje, que possibilitou outras inovações no sistema financeiro de regulação que depois vieram na sequência. Muito legal. E acho até que pegando um gancho, né, com essa concentração, acho que muitos bancos estaduais até quebraram, né, numa época pós-inflação, e aí veio essa consolidação, como a Ingrid comentou, e os bancos grandes eles tinham um domínio físico, né? Porque na época ter agências, ter os pubs era importante, e acho que a gente falou um pouco da tecnologia para criar fintechs, na criação dos bancos digitais, mas acho que o avanço também da tecnologia na mão do usuário foi fundamental para que essa democratização pudesse acontecer. Então, eu acho que você tem a tecnologia mais fácil para você construir projetos, você tem um ambiente regulatório mais barato e mais fácil também para construir novas iniciativas, e você tem o usuário com o celular na mão, com o smartphone na mão. Acho que isso também foi um fator assim, super, super decisivo, e o domínio dos bancos grandes nesse mundo físico acabou virando um ônus, né? Um grande peso que você precisa, né, de custo para manter agências. Então, eles acabaram acelerando a redução desses postos por questões de competitividade também. Então, acho que mais esse elemento também de tecnologia assim, na mão do usuário foi super decisivo para que, enfim, qualquer banco, qualquer fintech pudesse ter acesso a ele diretamente para oferecer serviços financeiros, né? Melhorando a oferta de produtos, barateando crédito, que ainda tem um desafio gigante, mas tirando um pouco o usuário do mundo físico. Até vou pegar um gancho aqui, né? Porque a gente está falando exatamente, né? Tá na mão do cliente hoje a decisão. Brasil, por ele ser grande, isso ajuda, aí tem os desbancarizados também, isso ajuda, isso atrapalha. E aí eu quero provocar aqui vocês, até comparando com outros países, né? Porque tem países de primeiro mundo, que alguns até menores, com menos gente, não sei se com os mesmos problemas, talvez outros problemas, mas aqui a gente tem muita gente. Como que é essa inovação aqui dentro quando a gente fala de um país tão grande que nem o nosso? Difícil, eu acho que tem as suas dores e as suas delícias, assim, né? Então, assim, o fato de ter bastante gente é ótimo, porque você tem a possibilidade de crescer, né? Você tem consumidor para escalar. Só que é desafiador no sentido de você tem muitos perfis dentro do mesmo lugar. Não dá para você tratar o Brasil como um lugar só, de maneira nenhuma. Até no seu tom de voz, sabe? No seu tom de voz, quando eu falo isso, eu quero dizer assim, não dá para você falar da mesma forma aqui em São Paulo, da mesma forma que você fala com uma pessoa no Norte, no Nordeste. Tem questões regionais que precisam ser respeitadas. Então, muitas vezes eu sinto que as pessoas querem massificar muito, e eu acredito que isso seja um erro. Massificar, você quer também dizer generalizar. Generalizar, todo mundo no mesmo... exatamente, colocar todo mundo no mesmo lugar, porque é Brasil. Que exportar o que acontece na Faria Lima, achando que o resto do Brasil é igual, né? Exatamente. Eu acho que isso é um erro muito grave, assim, de você considerar que as pessoas são iguais. As pessoas não são iguais nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Então, levar em consideração esse diferencial do Brasil, que pode ser
um grande benefício, né, pelo fato de ter muita gente e tal. Então, você tem que levar essas diferenças para ter sucesso. Mas acho que o fato de ser tão heterogêneo em termos de velocidade de inovação, circulação de dinheiro físico, também possibilita muitas oportunidades. Eu acho que esse é além do mercado bem grande, essas diferenças você consegue também encarar oportunidades. A gente vê muitas vezes fintechs ou bancos digitais de nicho atacando um determinado segmento. Consegue dar uns exemplos aqui para a gente? A gente tem, acho que tem o caso, por exemplo, do Will Bank, que está fazendo um trabalho bacana, que é muito menos conhecido do que outros pares, mas é super relevante no Nordeste, por exemplo. Então, atacou bem esse foco específico de desbancarizados. A gente tem o caso da Linker, né, que fez um trabalho muito legal com empresas, né? Então, acho que tem muita oportunidade com essas diferentes personas, diferentes regiões. Acho que é bom para o empreendedor, né? Não dá para subestimar, eu acho que o recado é esse, assim, porque eu falo como empreendedora, então agora eu estou falando, tirando todos os chapéus, e estou falando como Ingrid empreendedora. O empreendedor, ele gosta muito do que ele faz, ele ama o que ele faz, ele quer ter sucesso. E aí, ele quer abraçar o mundo com as mãos. Você sabe disso. Então, ele quer ter clientes em todos os lugares. E então, ele fala, não, mas é uma conta digital que até em qualquer lugar do Brasil ele consegue. Só que você tem que primeiro começar pequeno, entendendo um nicho específico. Depois que você se torna especialista daquele nicho, você vai expandindo para outros nichos e entendendo essas especificidades dos outros nichos. E assim você vai crescendo de maneira consciente, com robustez. Porque o Brasil, de fato, é muito diferente. É muito. E as necessidades, elas são diferentes. Então, poxa, eu tive a oportunidade recentemente, vou voltar semana que vem, de ir para Belém do Pará. É demais, assim. Só que as necessidades lá são completamente diferentes daqui. Então, se você vai lá numa comunidade ribeirinha, o sinal de telefone é muito, muito pior do que aqui. Então, poxa, se você tem uma aplicação que roda muito pesado num celular lá, tipo, de maneira geral, lá, não vai voar. Você vai ter muita dificuldade de ter engajamento do seu usuário lá. Então, essas coisas elas precisam ser pensadas, mas de maneira mais estratégica. Não dá para você colocar uma coisa e achar que você vai conseguir expandir isso de uma vez só para todos os lugares. E é uma dor muito grande quando você está falando com um empreendedor disso. Porque, de novo, você quer abraçar o mundo com as mãos. E aí ter que soltar isso, sabe? Eu falo assim, não, vamos começar pequeno. Né? Vamos lá testar aqui. E aí depois você vai expandindo. É difícil, mas é o que é necessário. A gente falou aqui de superinflação, falamos dos desbancarizados, tamanho do Brasil grande aqui também. Tudo isso ajudou na inovação aqui no Brasil, se a gente for comparar de novo com fora? Porque é um mundo diferente. E aí até vou pegar o gancho que você falou, né, Ingrid? Porque assim, os unicórnios... Não tinha muitos unicórnios aqui no Brasil. Agora a gente tem vários unicórnios. Quando a gente testa, né, numa região tão grande que nem o Brasil, teoricamente, para ir para fora também acaba ajudando. Ajudou tudo isso? A inovação aqui no Brasil? Eu acho que sim. Partindo do princípio que você, quando empreende, está resolvendo algum problema, e o Brasil tem muito problema para ser resolvido, eu acho que ajuda no sentido de você identificar oportunidades e também pelo fato do mercado como era concentrado, é um mercado que era suscetível a uma disrupção. Quando a gente comparava, por exemplo, rentabilidade dos bancos daqui, market share dos bancos daqui com os bancos de fora, a gente tinha uma situação completamente diferente, né? Então, somando, né, os problemas que o Brasil tem, os desafios, mais um mercado que veio evoluindo com inflação, estabilização, e veio essa consolidação e uma concentração, eu acho que criou-se um bom momento para empreender no segmento financeiro, e eu acho que é positivo. O desafio de exportar
a essa inovação que a gente queria aqui para outros países é a questão, às vezes, regulatória, né? Eu acho que alguns produtos, como talvez o cartão, tem um perfil mais global, mas quando a gente fala de um Pix, de um Open Bank, às vezes a própria, enfim, uma própria conta corrente, né? Ele tem questões regulatórias diferentes para um lugar para o outro, então não é um negócio tão trivial, tanto que a gente vê esses super bancos brasileiros com pouca atuação assim, fora do Brasil, mas eu acho que problema para o empreendedor é sempre bom, né? E tem a questão da diversidade. Acho que a diversidade que o Brasil tem, ela traz um benefício muito grande para a inovação. Assim, não tem coisa melhor, quando bem utilizada, para a inovação do que a diversidade. Porque aí você consegue olhar de várias formas para o mesmo problema. Você pode trazer inúmeras maneiras de resolver aquele problema, com olhares diferentes, enfim. Eu acho que isso também pegou. Vou trazer tudo que vocês trouxeram aqui, até agora, né? Porque essa concentração bancária, né? Os produtos que existiam ali, né? Quando a gente tem poucos bancos, acaba generalizando, o produto vai ser para todo mundo. E aí tem uma frase que o pessoal gosta muito de falar, que é o seguinte, né? É legal quando a gente nicha. O nichar não quer dizer que seja um público pequeno, né? O nicho também pode ser um público grande. É uma oportunidade para os empreendedores também? Tem que começar assim, gente, mas não significa que você vai morrer assim, entendeu? Nichar é uma maneira de você otimizar os seus poucos recursos iniciais para testar rápido sua tese. É só isso. E aí, de novo, o nicho não significa que é um público pequeno. Exato. O nicho é só você ser mais assertivo dentro do seu teste, dentro daquilo que você precisa testar inicialmente. Então, tem que... É só pensar de maneira um pouco mais estratégica, mas, de novo, quando a gente fala de nicho, muita gente acha que, não, tá pensando pequeno. Não, Exato. não tem nada disso. Quando a gente fala nichar, é só para, enfim, você começar de algum lugar. Porque o problema de você não nichar é você abrir muito e perder focar, o foco. Né? Pegando esse ponto, né? As pessoas acham que inovar é a gente estar numa sala e aí alguém tem uma eureka e todo mundo é meio bagunçado e meio louco, a gente é meio garagem, louco mesmo, né? garagem. Aquela figura lúdica da garagem. Exatamente. E, na verdade, não. Assim, cada vez mais a gente observa que inovação é processo. Então, existem até inúmeras teses que você pode seguir quando você está num processo de inovação. Então, você tem que seguir esses passos quando você está inovando. É muito menos bagunça e muito mais rotina, processo empírico, que a gente costuma dizer. Então, assim, você não consegue seguir um processo empírico quando você tem inúmeras teses, a não ser que você tenha um caminhão de dinheiro e, mesmo assim, muita coisa vai ser improdutiva, vai ficar pelo caminho. Então, como uma startup, normalmente ela tem recursos escassos e parte desses recursos a gente está falando de tempo, porque o mercado está aí, a concorrência está aí, você está correndo, de fato, contra o tempo, você tem que otimizar os seus recursos, otimizar o seu tempo. Quando a gente fala de nichar, é pegar esse processo de maneira muito empírica, otimizar o seu tempo, testar, validar aquilo que você está querendo validar, e se não conseguir ali chegar naquele resultado, pivotar, mudar a rota e ir para um outro caminho. Se você faz isso com muita coisa, você vai se perder. Uhum. Então, é simples, é só isso. Quando a gente fala nicho, é começar a testar, validou, vai adicionando outros produtos. Poxa, eu me lembro, conheci Cellcoin em 17. Sim. Eu me lembro do primeiro produto. Não tinha verdade. muito a ver com o que vocês estão fazendo hoje, Então, concorda? Não tinha. Conta um pouquinho, acho que é legal um gente, case, né, fazer. nós lançamos a Cellcoin em 2016 e, na época, a gente queria promover a inclusão financeira através de uma carteira digital. Como você falou, a gente pensou, se tudo que o usuário faz na lotérica ou num banco, numa agência, ele puder fazer numa carteira digital, o problema está resolvido, né? Está fácil. Então, a gente tinha inspiração em alguns cases de carteiras digitais na África que conseguiram bancarizar toda a população. A gente investiu muito na construção
de conexões com redes de ATM, concessionárias, operadoras, para viabilizar todos os serviços que o usuário fazia ali no mundo físico. A gente colocou a carteira digital no ar, sentiu que você ia ali no consumidor final demandaria muito capital, era um desafio grande, e ao mesmo tempo a gente viu nascer muitas fintechs, bancos digitais, que eram basicamente saldo e cartão. Então a gente teve uma demanda brutal pelos serviços que a gente tinha construído e a gente resolveu pivotar, né? Abrir as APIs para que todo mundo pudesse ter acesso a esses serviços que antes eram restritos aos bancos grandes. Então, muitas contas digitais que eram conta e cartão, em um mês ele passou a ter milhares de serviços, poder pagar qualquer conta, recargas, saques, transferências, e a gente passou a atuar como um provedor de infraestrutura, talvez Bank as a Service, antes do nome Bank as a Service talvez ser popular. E aí vem outro desafio o ambiente do Banco Central está tão dinâmico, com criação de Pix, Open Banking, que você tem que ir atravessando as transições de mercado também. A gente entrou no mundo de criar infraestrutura para quem quer usar o Pix, quem quer usar o Open Banking, numa agenda também de viabilizar fintechs do zero com uma solução de core banking. Eu acho que outro desafio, além de achar a demanda fazendo esse teste, é você também conseguir navegar nas mudanças de mercado, né? Hoje a gente pergunta para 10 especialistas qual é o futuro do cartão perante o Pix e vão falar 10 opiniões diferentes, né? Então a gente não sabe como é que, por exemplo, esses payment rails novos que foram criados, qual vai ser o share de cada um daqui a 2, 3, 5 anos. Então, acho que tem os desafios de primeiro achar a demanda, escalar e depois você atravessar cada transição de mercado que a gente encontra pela frente, né? Mas... imagina se vocês tivessem feito tudo isso no momento zero. Uhum. Sim, claro. Não tem como. E aí eu entro de novo, né? Quando a gente tem uma concentração bancária, né? Grandes players, que market share tá ok, por que arriscar, né? E aqui a gente tem essa questão do risco. Inovação também é arriscar. Né? Então, assim, vocês testam, se tiver que pivotar, pivota. E aí é esse mindset que a gente tem que começar a ter, né? O que vocês acham desse mindset realmente de arriscar, de precisar pivotar, a gente pivota? Acho que o importante é aprender a testar e errar rápido, né? A gente testa muita coisa. Eu acho que tem que ter humildade para saber que a gente não tem a resposta para o que o mercado quer. No nosso caso, né? O que outras empresas, fintechs querem, a gente tenta ouvir muito o cliente e colocar também, fazer testes rápidos, né? Como a Ingrid deu o exemplo do nicho, colocou no ar, faz o teste, vê se tem demanda, se não tem, se tem, ajusta para escalar e depois vai adicionando adjacências, né? Para poder também gerar mais receita, mais faturamento. Então, acho que tem um desafio que não acaba nunca, né? Só vai aumentando, mas é super gratificante, né? Eu achei que não ia curtir. Eu nunca achei que eu fosse empreendedora até empreender. Uhum. E aí você observa que... Porque você veio de bancos tradicionais, banco tradicional, investimento e tal. Eu achei que era CLT zona. E aí você aprende a gostar desse turbilhão de emoção. De achar que vai quebrar todos os dias, muito não. E aí você vai amadurecendo a sua autoestima, porque é muito não. E aí você, às vezes, acha que é pessoal. Assim, putz, eu tô fazendo alguma coisa errada. Às vezes não, às vezes sim. Muitas vezes sim. Mas às vezes não, às vezes é só realmente, poxa, não tá na tese do fundo. Às vezes, poxa... Existem timing, às vezes existem inúmeros motivos. Às vezes não é você que o cara acha que vai colocar aquilo de pé. Tem muitos motivos que são alheios à sua compreensão. E aí tem momentos que você tá, às vezes, com a sua energia mais baixa, assim, que você fala, putz, errei. Errei o caminho, errei na minha vida, e lidar com essas emoções todas.
além de estar num risco absurdo, e risco em todos os sentidos, risco financeiro, risco profissional, porque é a sua reputação profissional que está em jogo, e quebrar não é gostoso, né? Independente... Especialmente no Brasil, né? Exato. Independente da sua situação financeira, essa sensação de derrota não é boa. De nenhuma forma. E esse risco também, cara, o que vai ser do dia seguinte, né? Poxa, tá bom, quebrei, gastei todo o meu dinheiro, e o que eu vou fazer da minha vida no dia seguinte, né? Vou ter que procurar emprego, vou ter que fazer meu currículo. Isso te assombrando diariamente. Então, lidar com todas essas emoções, assim, faz parte desse risco que a gente normalmente nomeia só como risco, assim, é realmente desafiador. E aí você vai amadurecendo, aprendendo a lidar com isso, sem sucumbir. Tem que gostar. Tem que gostar, ia falar exatamente E isso. não é para todo mundo. E tá tudo bem. Tudo bem. Porque também não é legal a gente vender essa imagem do empreendedor, né, good vibes, né? Tipo, não, venham para o mundo maravilhoso do empreendedorismo, vai dar tudo certo, venha você também. O futuro é dos empreendedores. Não, gente, calma. A gente precisa de todo não mundo. É pra qualquer um, né? Não, e também assim, a gente precisa de todas as pessoas. Todos os tipos de pessoas que gostam do empreendedorismo, de inovação, de tecnologia, de gente que gosta de psicologia, de gente que gosta de, sei lá, de, pão, de fazer pão. A gente precisa de todo mundo. Porque a gente precisa de psicólogo, a gente precisa de pão, a gente precisa de tudo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, acho que tem que ter uma responsabilidade como empreendedora, eu todos os dias penso nisso, de não vender uma imagem, isso é uma responsabilidade mesmo, que não existe. Perfeito. Não existe. Não tem glamour. Tem que ter uma frieza também muito grande. E que nem todo mundo está afim. Exato. E tá tranquilo. E outra, esse glamour não existe. É muito trabalho duro, trabalho que não tem muitas vezes reconhecimento, que ninguém vê, que não é bonito, você não posta no Instagram, que muitas vezes você não vai ter o apoio onde você acha que você teria. Às vezes eu brinco que, por exemplo, quando eu fui empreender, minha mãe achou que eu estava usando drogas. Eu não estou brincando. Ela achou que eu estava usando drogas, assim. Ela falou assim, você está usando droga? É sério agora? Tipo, caramba, você está usando droga? E aí você acha que a pessoa que ia te apoiar não está te apoiando. Sim. Então, assim, é uma carga emocional muito grande que para que você vai ficar vendendo uma coisa que não é? E a pessoa vai se frustrar, vai perder coisas que são valiosas para ela e depois vai sair falando mal do empreendedorismo. Não é. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que fazer um exercício diário, e nós, como empreendedores, a gente que gostamos do que a gente faz e que gostamos do nosso ecossistema, a gente tem essa função, acho que social, de... cara, não tem glamour, né? E também de... como eu posso dizer? Solitário. Um dia a gente está por cima, outro dia a gente está por baixo. Então, assim... É uma montanha-russa, né? Cara, assim, não tenha arrogância, sabe? Tipo, se mantenha aberto, né? Sabe? Tipo, somos só seres humanos. Exato. Você entendeu? Então, assim, eu posso ter, sei lá, feito um exit, mas a minha vida pessoal tá toda ferrada. Né? Tipo, você é um ser humano, entendeu? Tipo, então eu não preciso, sabe, de fazer essa casca de superioridade que às vezes existe. Não, é só um empreendedor, sou só um empreendedor. Vamos todo mundo junto, a gente está tentando fazer um país melhor e é isso. Ótimo. Nossa, eu ficaria aqui acho que mais uma hora aqui conversando com vocês sabem a minha admiração por vocês dois. Eu queria, na verdade, assim, uma última pergunta. E aí, já agradecendo vocês, uma pergunta e as últimas considerações de vocês. Marcelo, tu fala demais. Então, eu vou colocar uma pergunta aqui, mas assim, já que a gente está falando de inovação, me dê um exemplo de inovação aqui no Brasil que aconteceu. Não vale todos aqueles que a gente já falou, agora um outro diferente. Um aqui que, assim, para vocês, realmente é um case, eu me inspiro nele
e as últimas considerações. Então, vou começar primeiro pelo Marcelo. Eu acho que eu vou puxar um pouco para o lado do mundo que a gente está. Eu acho que um exemplo de inovação foi a gente conseguir viabilizar iniciativas financeiras combinando tecnologia e licenças. Eu acho que esse mundo de infraestrutura financeira, que não foi como a Cellcoin começou, eu me tornei fã pelo quanto que ele pode acelerar da construção de novas iniciativas, você combinar, né, um framework regulatório, mais uma tecnologia, e entregar para quem tem o controle do canal de distribuição, para que ele possa escalar, se preocupando ali com a UX, com o atendimento, com o produto financeiro em si. Eu acho que é uma inovação que eu me apaixonei no meio do caminho e que a gente aprendeu que poderia participar desse processo de inclusão financeira a 4 mãos, né? Que foi muito mais, talvez, um potencial maior e mais gostoso trabalhar junto com vários empreendedores, como a própria Ingrid. Então, eu acho que esse é o exemplo que eu tenho, que vem na minha cabeça, assim, quando você faz essa pergunta. Muito legal. Obrigado, viu, Marcelo? Tem alguma consideração final? Não, é isso. Apesar de todos os desafios que a Ingrid colocou, vamos. Acho que é importante. Acho que os nãos, eles são. Quando você aprende a lidar com os nãos, e os nãos dos fundos bons sempre vêm com bons feedbacks. Acho que a gente vai crescendo e importante todo mundo trabalhar junto, né, se desenvolver junto, para a gente poder construir aí um Brasil melhor, gerar emprego e construir esse ecossistema novo através da inovação. Ótimo. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado a você pelo convite. Nossa, sou bem suspeita, né? Eu sou muito fã do sistema financeiro brasileiro. Eu acho que uma das maiores inovações que a gente fez foi o Plano Real. Não tem necessariamente a ver com a parte de tecnologia per se. Perfeito. Mas acho que esse é um ponto, né? Porque às vezes a gente fala tanto de inovação, todo mundo liga para a tecnologia. O Plano Real foi excepcional. Assim, é um Brasil antes e um Brasil depois. Não tem como falar do Brasil, do sistema financeiro brasileiro sem falar do Plano Real, até falar de tripé econômico. Então, que a gente segue até hoje, é super importante. Enfim, que possibilitou a abertura econômica brasileira, que possibilitou essa estabilidade que a gente está mantendo até hoje, por mais que a gente tenha as altíssimas taxas de juros, isso não vem do Plano Real, isso vem de antes, que a gente vem carregando. Então, o Plano Real realmente foi o que está fazendo com que a gente tenha desenvolvimento industrial, que a gente tenha startup, inovação. Realmente, foi o Plano Real que a gente tem conseguido manter. E depois, assim, que eu considero que vai ser o novo Plano Real, mas que a gente ainda está construindo, é o Open Finance. Acho que o recado com relação ao Open Finance assim, é aquele negócio, você não precisa inventar a roda. Você pode pegar a roda e melhorar a roda. É o que a gente fez com o Open Finance. A gente não inventou o Open Finance. A gente foi lá, viu quem estava fazendo Open Finance, o que estava acontecendo, trouxe para cá e melhorou de acordo com o que era necessário aqui no Brasil. Tropicalizou aquilo que era necessário no Brasil e a gente vem construindo. E eu tenho absoluta certeza que a gente vai... Eu sou muito otimista, né? Mas eu acho que a gente vai ver uma transformação assim como nunca antes vista. Vai ser um novo Plano Real, tipo um Brasil antes e um Brasil depois. Então, acho que... Legal. Então, a gente olhou um pouquinho tudo aqui no dia de hoje, né? Inovação, inclusive inovação que não precisa ser só tecnológica, inovação não só disruptiva, radical, algumas melhorias também, né? Uma inovação incremental. E, principalmente, né, quando a gente fala de inovação, é entender, né? Tem muita coisa acontecendo, mas, assim, inovação precisa executar. Eu sempre falo, né? Ideia todo mundo tem, só que inovação tem que executar. E a gente teve aqui 2 exemplos sensacionais de pessoas aqui que realmente estão executando e que estão inovando aqui dentro do mercado. Então, quero agradecer vocês 2, muito obrigado. Pessoal, fica aqui o nosso convite para os próximos capítulos. A gente vai trazer muito mais sobre fintech, sobre inovação, tecnologia. E é só acompanhar a gente aí, que a gente sempre está discutindo mais sobre essas tendências e inovações. Muito obrigado.